ao nosso Papo M3 Realidades, a nossa parte 2 do nosso compilado, né? Desse especial de como foi o nosso ano de 2025. Agora estamos num ano novo, novas energias, e aí sim a gente já pode criar algumas expectativas para esse ano, né? Sobre o que vamos aprontar, né? Que realidades nós vamos contar. Mas por enquanto, a gente começa hoje esse programa falando de infraestrutura, serviços públicos, que às vezes a gente pega umas informações ali, outras aqui, mas às vezes falta aquela profundidade. E é aqui que essa profundidade se encontra no nosso Papo M3. Então a gente teve várias conversas legais para a gente falar desse crescimento do nosso estado, como essa infraestrutura pode se desenvolver e o que traz de benefícios para a gente. Quer conferir? Se liga aí. Hoje, você comentou sobre a BR-210. A gente ainda pode considerar que ela ainda é um sonho que vai ligar Roraima, Amapá, o Pará direitinho? Ou ela está ainda num processo que ainda temos esperança? Olha, aproximadamente 15 dias nós tivemos uma audiência pública lá em Brasília e foi muito interessante porque foi o tema dessa audiência pública, essa BR-210. Que legal! E o único ponto onde ela tem empreendimento é aqui em Roraima. Empreendimento por quê? Porque ela, ali do 500, da rotatória do 500, ela liga São Luís do Amauá, São João da Baliza e Caroebe, né? Faltam 45 quilômetros de floresta fechada para a gente abrir e chegar na divisa do Pará. Então imagina, é uma distância como de Boa Vista, um pouco antes de chegar no Cajaí. Não creio. É a distância que a gente precisa para chegar no Pará. Só que chegando no Pará, aí a gente precisa abrir de floresta mais algumas centenas de quilômetros até chegar ao Amapá. Entendi. Então é muito grande o Pará. Nós voltamos a falar sobre isso porque é um projeto, né, do DENIT, né, que está guardado e esperando parlamentares, esperando políticos se interessarem em voltar a discutir o tema, né, que para a economia do norte do país ele é sim muito estratégico, né? Quando a gente pensa no nosso isolamento, a gente tem que lembrar também, por exemplo, do isolamento do Amapá. O Amapá não é interligado com nenhum estado por rodovia. Realmente. Então, não é ligado por nenhum estado por rodovia, né? Macapá, a capital, não se liga. E esse projeto sairia de Macapá, iria passar pelo Pará até chegar aqui em Roraima. De Roraima, tem a parte oeste da BR-210, iria chegar no Amazonas até São Gabriel da Cachoeira, na Cabeça do Cachorro. Então é um projeto muito grande, é um projeto em que requer muito investimento. Quando eu falo de muito investimento, imagina você que só nesse segmento a gente iria gastar em torno de 200 milhões para desses 45 quilômetros de rodovia, né? Então o cálculo hoje ele é de implantação de uma rodovia, ele é de 4 milhões o quilômetro. Ah, o quilômetro, 4 milhões. Isso, 4 milhões o quilômetro. Faz as contas aí, galera. Não, a gente já joga assim, desse jeito. Mas o interessante é que tem sim parlamentares discutindo sobre isso. O Detran tem também um projeto chamado Jovem Condutor. É muito interessante. Ele, na nossa legislação, desde 2008, tem a figura de você conseguir capacitar os jovens durante o ensino médio para tirar a sua habilitação, ser os futuros cidadãos do trânsito. Então, durante o ensino médio, nós estamos nas escolas públicas em parceria com a Secretaria de Educação, que é nossa secretaria irmã nesse projeto. Eles abraçaram, por isso que ele é um sucesso, isso devido a essa parceria com a CED. E eles têm aula de teoria de trânsito no ensino médio. Ao final desse curso, há uma formatura bem legal. Estou ansioso para chegar esse momento. Fim do ano começa a chegar as formaturas dessas turmas. E
e eles recebem certificado. Quando completa 18 anos, esse novo adulto, vamos dizer assim, com 18 anos, ele procura uma autoescola e aquele certificado dá a oportunidade de ele ir direto para a prova teórica. Então, aquelas aulas teóricas que ele fez no ensino médio são úteis para tirar a habilitação. Então, ele vai, se matricula na autoescola, faz os exames normalmente, como todo cidadão faz, só que já é marcada a prova teórica. Se ele passar de primeira, beleza, ele segue o caminho, já vai para a aula prática e tal. Se ele não passar, infelizmente, não tem o reteste. Aí ele volta para a sala de aula da autoescola e tem que fazer. Mas já é uma oportunidade. E a gente agora, mês passado, a gente assinou o contrato da segunda etapa desse projeto, que é um aplicativo. Que é um aplicativo que... Por quê? Hoje, um jovem que termina o ensino médio de forma regular, sem ficar reprovado, se entrou na idade correta na escola, 16 anos por 17, ele está concluindo o ensino médio hoje. Então, é uma preocupação. Aí ele é menor de idade. Aí o que é que eu vou fazer? Estou com esse diploma aqui, não posso ir na autoescola porque eu não tenho 18, tem que ter 18 para ter CNH. E aí, como é que vai ficar essa reciclagem? Então, esse aplicativo, ele vai ter informações do Detran para o jovem, vai ter um podcast específico para ser transmitido dentro desse aplicativo. Tem simulados que vai gerando uma pontuação, para gerar uma classificação, que ali tem aquele ânimo de competição, que a gente já está linkando ele nas próximas edições com a CNH Cidadã. A gente vão ter mais vagas destinadas de CNH para os jovens de baixa renda que vieram desse projeto. E a classificação para obter a CNH vai ser a pontuação desse aplicativo. Então vai ser meritocracia, não vai ser só a sorte. Entendeu? Aquele jovem que interagiu, que usou o aplicativo para até completar 18 anos, ficar se atualizando nas dicas de trânsito, na legislação de trânsito, vai ser montado um ranking e ele vai poder tirar a habilitação dele desde que preencha os requisitos de pessoa de baixa renda na CNH Cidadã, pela ordem de classificação de mérito das respostas que ele fez, dos simulados que ele fez, do uso dele do aplicativo. Então, concluir o processo de ensino, né? É importantíssimo. E em paralelo a isso, a gente já está tocando alguns projetos, né? A gente sabe que na administração pública tem uma morosidade, até por questão de respaldar, que realmente é gasto ali, é o dinheiro público, então tem que ter esse zelo mesmo. A gente está já com um projeto do ciclista, que a gente está montado, já iniciando a fase de abrir o processo administrativo, que é uma ideia de capacitar nossas crianças, né, e adolescentes que usam bicicleta no dia a dia, e a gente vai para dentro da sala de aula ministrar um curso para esse ciclista. No final, além da certificação, ele vai receber os itens de segurança como capacete, cotoveleira, luva. Você sabe que tá faltando um tema aí, né? Um tema importantíssimo que parece que a gente passou batido. Nada, a gente não esqueceu não. Vamos falar de saúde. Por que não? É o principal para que a gente possa dar conta do recado. E a gente também reservou um momento no nosso Papo M3 pra gente falar de saúde, de causas sociais, de direitos humanos. Tudo isso refletindo na nossa sociedade de uma maneira única. E essa realidade a gente conversou aqui também. Mas como é que você já, hoje, pode dizer que já auxilia mesmo as pessoas? Mais os jovens, né? Sim, mais os jovens. São crianças e jovens, né? Isso. Então, a Moda Viver, ela foi pensada como um todo. Como é que eu poderia trabalhar com esses jovens que estavam passando por aquele tipo de problema? Se pensa, quando a gente fala de problema de saúde mental, você não pode descartar a possibilidade que se associa também a uma mente vazia. Sim. Né? Tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do... Né? Que a gente não vai falar o nome, mas é um ditado muito comum que se escuta. E aí nós pensamos, por que não a gente trazer um instituto para Caracaraí que seja voltado para musicalização? E aí o instituto vem a parte da música. Nós não trabalhamos a construção de tudo que nós fazemos na Moda Viver, falando que o suicídio é isso e que é aquilo e como tem que acontecer, como você tem que evitar. A gente nem pronuncia essa palavra dentro do instituto. Olha! A gente trabalha a desconstrução de tudo isso com a música. Porque quem canta, seus males espanta, né? Sei disso. Então é através da música que a gente consegue fazer com que esses jovens, esses adolescentes consigam enxergar a vida de outro ângulo. Então, através, vamos dizer assim, não de uma terapia, mas de uma arte-terapia. De uma arte-terapia. Uma musicoterapia. Musicoterapia. Poxa, que legal! E aí vai incluindo os jovens, eles vão estando ali presentes. Isso. Vão se sentindo úteis, né? Vão vendo o próprio brilho
e aí já não Com certeza. corre atrás. Hoje nós temos já alunos que se formaram no Instituto Amor Deve Viver, que é baixista, que é tecladista. Nós temos aí, inclusive, um artista nacional que também foi prata da casa, que passou por Caracaraí. Quem será? Quem será? Eu acho que todo mundo aqui sabe, gente. É alguém que Roraima ama muito. Quem vocês acham? E é nada mais, nada menos que o nosso... Minha best friend, que veio aqui com a gente. Se você quiser assistir esse episódio, tem um episódio lindo com a Marília Tavares aqui do mesmo. do nosso podcast. Só ir, ó, no nosso acervo aí no YouTube pra tu conferir. Ela é maravilhosa, né? Outra Ariana, maravilhosa. Ariana maravilhosa, menina talentosa demais. E ela serviu também pra dar esse incentivo, né? Sim, sim. Marília, pequenininha, tava lá. Nós temos os vídeos dela cantando com a banda do Instituto. Poxa. Foi um case de sucesso em sul do estado. Ali em 2021, nós fizemos uma turnê pela vida. Chegava nas praças no sul do estado e a gente, com a nossa galera, nosso ônibus parava, Marília descia, banda também, e era banda tocando, os meninos se apresentando, convidava o público local, todos os artistas locais participar, quem tinha jiu-jitsu, levava o seu jiu-jitsu para participar com a gente na praça, Poxa. Quem tinha karatê, quem tinha judô, juntava com a gente. Uma inclusão positiva, uma inclusão consciente. positiva. Que lindo isso, cara, eu queria ter visto. Onde eu consigo essas imagens? Eu consigo Pode ir lá no YouTube? YouTube da Moda Viver que vocês vão ver tudo o que eu estou falando. Olha só, e também já aproveita e segue a Moda é Viver no Instagram, @amodaeviver. O é sem acento, né, gente? Mas bota tudo juntinho, que você vai ver lá todos os conteúdos. E como é que você percebeu que teu propósito estava ligado à valorização da vida? Quando foi que deu esse tuf na tua cabeça? Exatamente quando nós começamos as atividades de musicalização, que a gente viu que um grande público nos procurou. E foi quando eu entendi que a partir dali nós tínhamos acertado com a ideia de nascer a Moda Viver no município de Caracaraí, que é o município que me acolheu. Sede do Instituto? A sede do Instituto é no município de Caracaraí, exatamente aonde nasceu todo esse problema. A sede do Instituto é lá e eu acredito que eu não pretendo tirar a sede mesmo do município, mas sim implantar núcleos em todos os outros municípios do estado de Roraima. Tem alguma história assim que você pode contar pra gente? Assim, Olha, nós foi bem temos emocionante? várias. Escolhe uma bem legal pra gente saber. Nós temos várias. Assim, aí a gente também recebe muitas críticas. Sim, a gente recebe muitas críticas. Ai. Assim, A contrapartida, né? a gente recebe muitas críticas. Recebe crítica assim quando é dos pais e duas mães, porque as pessoas ainda não aceitam essa questão de gênero. Poxa. E o importante não é questão de sexualidade, o importante é a questão de amor. Eu concordo plenamente. Questão de amor. Questão de amor. Família é família nesse Família é quesito. família, hoje em dia é família, o importante é ser amado, né? Não importa como é que vai ser. E trazer esse E aí, respeito social também, né? E assim, hoje em dia, eu assim, chorei muito em algumas audiências, sabe? Onde um adolescente assim soluçou quando disse que esperou ficar maior para que na verdade, o padrasto, que é o pai afetivo, ele queria que botar o nome, não queria tirar o nome do pai biológico, mas queria botar o nome do pai afetivo no nome dele. Porque o pai biológico tinha ciúme dele. Então, tinha ciúme do outro, né? Então, ele esperou crescer para botar o nome, porque ele queria ficar igual com o nome do irmãozinho, que era do filho do outro, né? Então, eu chorei muito, porque foi muito emocionante. Ele soluçar ali, querendo o nome daquele que ajudou a terminar de criar ela. Então, Legal. assim, a gente via aquele amor, sabe assim? Então, tem muitas coisas assim, emocionantes. Tipo assim, outra, o pai estava pro interior, pro garimpo, na época que a pessoa nasceu. E cresceu sem o nome do pai. Eu sei que ele era meu pai, mas aí Não tem registro. a vida toda eu só tava com o nome da minha mãe. E depois, já de adulto, aí apareceu aí era caro registrar depois de adultos. Aí eu nunca tinha dinheiro para botar o nome do meu pai. Aí aproveitou a campanha do meu pai tem nome, meu pai apareceu e veio me registrar.
É assim que a gente descobre as coisas, né? Entende? Então, Que legal. assim, eu acho assim, muito. E aí, se abraçar, poxa, papai. Ou então eu soube que. Eu estava lá no Pará, eu soube que aqui em Roraima vai ter a campanha Meu Pai Tem Nome. O pai veio de lá de navio, veio para Manaus, de Manaus para Boa Vista de ônibus, chegou aqui só para vir na campanha Meu Pai Tem Nome, para botar o nome dele na filha, porque tinha a campanha Meu Pai Tem Nome. Olha só, gente. Então assim, tem umas histórias assim maravilhosas. Assim, Realmente. né? De valorizar o trabalho da Defensoria, do Poder Judiciário e do Ministério Público, porque nós não fazemos essa campanha sozinhos. Nós temos a parceria do Tribunal e do Ministério Público. Então, nós éramos 22 técnicos e membros da sociedade civil, e representantes do Exército, representantes do SESI, representantes da FIE, representantes de tudo quanto era o setor que envolvia o programa de prevenção do câncer. E daí nós... gente, agora, nas reuniões que a gente fazia, né? E agora o que a gente vai fazer, gente? Aí eu trouxe a ideia, todo mundo concordou. Já tava tudo pronto mesmo, assim, tipo, assim, tava, agora tava assim. Não, a gente tinha Você já sabia o que fazer, já tava ajudando as pessoas, já tava movimentando a causa, faltava só liga, né? Não, na mais ou verdade não, porque a liga não começou faltou com mais prevenção. coisa, gente, ainda. Não, aí que foi o problema. Eita. Nós iniciamos com a prevenção, com a coleta de preventivo, expandimos as ações nos municípios, só que diagnosticávamos câncer. E aí, como é que vai tratar? Quem tinha recurso viajava, tratava onde queria. E quem não tinha? Não podia ir nem para Manaus, porque na época o governo do estado não tinha casa de apoio. Vale. Então essas pacientes eram encaminhadas para tratamento fora de domicílio, mas só iam ser tratadas naqueles locais que tinha família para apoiar. E quem não tinha? Aí não ia. Então foi daí que surgiu a ideia, com a amizade lá, que aí eu fui, reconheci, tarará, tarará, e aí com o apoio da Liga do Amazonas contra o Câncer, através da Rede Feminina de Combate ao Câncer e do Lions Dom Pedro de Manaus, nós fundamos aqui em Roraima, com a nossa Comissão Interinstitucional de Combate ao Câncer, fundamos a Liga Roraimense de Combate ao Câncer com esse objetivo de manter uma casa de apoio em Manaus para receber essas pessoas com câncer, tanto homens quanto mulheres. E lá nós ficamos, alugamos uma estância, né, onde uma sala era o refeitório, uma enfermaria de masculina e uma de feminina. E a rede do Amazonas feminina, ela recebia esses pacientes. O governo do estado garantia o TFD, o tratamento fora de domicílio. Eles tinham a viatura, pegava o paciente no aeroporto, que ganhava passagem, tudo, pegava no aeroporto, levava para a nossa casa de apoio, e lá o Lions Dom Pedro garantia o rancho mensal e nós as despesas semanais dos alimentos perecíveis, Gente, né? Com a rede feminina. Nós mantivemos esses pacientes lá durante mais ou menos uns 2, quase 3 anos, que foi quando o governo do estado reformou a Casa do Estudante, lá em Manaus, e aí aí nós já não tínhamos mais aquela despesa, né? Entendo. Porque, gente, desde essa época, a gente é pedinte, viu? Aí, se eu tava conversando com você, Evelyn, por favor, ajuda a gente, nós estamos com 4 pacientes lá na nossa casa de apoio, precisamos disso lá em Manaus. Menina, era assim, olha, muito legal. Interessante, muito legal. Vocês criaram situações Aí para dar essas foi soluções, né? Por esse motivo, a Liga Roraimense de Combate ao Câncer, em 27 de novembro, que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer, então 27 de novembro de 1992, ela já foi reconhecida através de decreto, porque não éramos estado ainda, como de utilidade pública estadual. Quais desafios foram, assim, que você pode caracterizar para a sua vida, foi o mais marcante desse processo, antes de você já estar nessa fase mais tranquila? Eu acho que o principal é achar que a criança não vai desenvolver.
Nossa. Né? Você acha que a criança não vai conseguir comer sozinha, não vai conseguir ir no banheiro sozinha. E a intervenção, a gente chama isso de habilidades básicas. As habilidades básicas, elas são trabalhadas com todas as crianças. Nível 1, nível 2, nível 3, porque a gente precisa dar autonomia para essas crianças. A gente precisa que elas consigam ir no banheiro sozinhas, se limpar. Não é porque ela é uma criança nível 3 de suporte que eu não vou ensinar ela a se limpar no banheiro. Eu preciso ensinar. Eu preciso deixar ela cada vez mais com autonomia. Esse é o desafio. Esse é o desafio. É porque o laudo, você imagina que é uma sentença. Nossa, tu vê dessa forma. Tá Quando bom. eu peguei, eu olhei, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Aquele papel pesado na tua mão, né? E aí quando você começa a ler, estudar, então tem muitos livros que ajudam muito, muitos psicólogos online, Maíra Gaiato, Tiago Farol, nós organizamos 2 congressos aqui em Boa Vista, muito legal. Um veio o Lucelmo Lacerda. O Lucelmo, ele é professor de história, uma pessoa autista e tem um filho autista nível 3 de suporte. Ô, louco. Foi muito legal. Então, assim, a contribuição que ele deu foi fantástica. Porque antigamente você classificava e colocava todos os protocolos em todas as crianças. Que ele tem que aprender matemática, português, história, não sei o quê. Tá. Mas agora eu pego, existe um protocolo recente que chama Habilidades Essenciais para Viver. E dentro desse protocolo, ele é muito humanizado. Que eu pego esse protocolo, eu avalio ele e vejo o que realmente é essencial para a criança autista nível 3 de suporte. Entende? Então responde a minha pergunta. Realmente temos que seguir as tabelinhas. Então não é uma coisa do nosso querer também, né? É uma necessidade para a gente se informar. Tu acha que nesse período aí, você já estava estudando, já estava correndo atrás de entender mais, de fazer essa especialização Denver que você disse, né? Não, a especialização eu fiz morando aqui já. Já foi aqui? Mas quando você descobre, eu fiz curso de paz, né? Existe muito curso de paz na internet que te ajuda a te orientar. Eu fiz com a Maíra Gaiato um curso online, eu e meu marido. Sentamos, caderninho, vamos anotar. E ele é muito parceiro, me ajuda muito, assim. Poxa, já facilita muito o processo, né? Caramba. E aí, agora vamos falar da UPA, eu quero entender. A UPA, como é que surgiu a UPA? Como é que esse projeto tomou forma? A UPA foi uma união de pais e pessoas autistas, né? Para fazer parte da diretoria, ele tem que ser pai, mãe ou ser autista. Então, foi um grupo de pais que se reuniram em 2017 e deram início à UPA. Justamente por não ter apoio, né, leis, não tinha onde recorrer. Então, hoje, graças a Deus, em Boa Vista, nós temos excelentes profissionais. Agora a gente vai falar de cultura, de arte, de identidade. Quando eu falo identidade, pode ter certeza que em 2025 a gente falou de várias diferentes. Falamos de tantas culturas, descobrimos tantas novidades, ainda mais alguns segredos, né, das nossas personalidades, do que forma, né, o nosso estado e caracteriza ele de uma maneira única. Pois é, a gente conversou sobre isso também. Por isso, confere aí. Olha, ele celebra a diversidade e o protagonismo dos povos indígenas, quilombolas, correto? Ribeirinhos e comunidades tradicionais, ou seja, traz a nossa gente mais para perto, né? Essa é a proposta, né? Quando a gente pensa em povos da floresta, é óbvio que a primeira imagem que nos vem são os povos originários, são os indígenas, né? Exato. Mas a gente tem que agregar e desmistificar mesmo esse estereótipo de que as pessoas da floresta ou da Amazônia são só os povos indígenas aldeados, né? Porque tem isso também, porque tem muitos povos indígenas que não estão aldeados e não deixam de ser indígenas. Então, são muitos povos, os urbanos, os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, os de cultura tradicional, onde festival, os migrantes, os imigrantes. Meio que ele traz essa cultura à tona. Para todos, é a proposta, né? Isso que é legal, gente, porque ó, a gente está tentando, né? Porque é difícil, porque é um processo de pesquisa, é um processo de conexão, é um processo de imersão também. Eu acho que é uma semente que está sendo plantada e é só um comecinho.
assim, dessas histórias, tem alguma muito engraçada, algum mico, algum aperto antes de alguma que ficou na memória? Essa aqui tem, várias histórias. Vai, escolhe uma aí. Tem vários. Várias histórias. Tem uma que podia ser muito trágica, né? Um dos presidentes, antigamente a gente sofria, mulher. Hoje você escolhe os casais antecipados, que é muito justo. Antigamente era na subida do tablado, era na subida ali da arena. Então coloca todo mundo lá e diz: tu dança, tu não dança, tu dança, tu não dança, tu dança. Era desse jeito, e haja menino chorando pra cá, menino chorando pra lá. E assim o nosso presidente, que era o Chico, era o Francisco, Brita, a família. Que é meu tio. Era meu tio daquele país. Ele era muito bonzinho, mas o bichinho dançava um pouquinho, que Deus o Eu gosto dessa sinceridade. Aí tirou o Chico. O Chico não era o presidente da quadrilha. Já pensou assim? Um constrangimento? Nossa senhora, imagina as tretas. Nossa senhora. Lá fomos dançar em Manaus. A quadrilha também foi pioneira nisso. Vamos dançar lá em Manaus, na Bola da Suframa, que era o maior concurso de quadrilha de Manaus, na época. Manaus hoje é muito boi, mas já teve seus concursos de quadrilha, tem até hoje lá. Mas não é mais tão valorizado, né? Mas a Bola da Suframa até hoje é muito comentada. E é um arraial que acontece todos os anos lá e tem um concurso. Aí nós fomos dançar, eu acho que isso foi em 98, por aí. E era aquele tablado de tábua. Sim. Nossa, aquele que fazia barulho mesmo. Era. Essa tablada de tábua é horrível, porque tu pisava nele assim, parecia que ele sugava Te tua alma. sugava, porque ele é mais pesado, É muito né? pesado, Ele é mais pesado. E eu não sei, tinha uma tábua lá que não estava bem colocada, eu tinha dançado muito. Imagina. Que dançava uma fila pra cá, igual como a gente entrou esse ano. Igualzinho. O Eliazar tá do lado de lá e do lado de cá. Que eu vou passando, que ele vem pra me encontrar, pra gente seguir o giro. Cadê o Eliazar? Mano, ele tava lá embaixo. Desganchado com a perna na casa, porque ele caiu. Ele afundou, ele bateu tanto que afundou. Ficou uma perna pra cima, uma... Olha, não tem noção. Tu só olhou a perna dele e lá pra cima. Eu não sei que ele ainda conseguiu fazer a graça dele, os meninos foram lá conseguir. Nós ganhamos esse concurso em Manaus. Em 98, Zé Monteirão ganhou estadual, agora municipal. Que é bom esse, hein? Eles estão aqui como ex-campeão, mas tem muita coisa pra gente conhecer. Posso conhecer um pouco mais da EITA? Agora! Né? O que você pode... Como é que começou a EITA? Tu lembra? Eu lembro porque eu cresci escutando essas histórias, né? Ai, que legal! A EITA ela é fruto de duas quadrilhas, né? A Zé Monteirão, que até hoje está em atividade ainda, e a São Chicão, que era a quadrilha do Irlan Guimarães, que é uma das vozes da EITA junina, né? Um grande compositor e intérprete das músicas da EITA. Inclusive, acho que a música que a gente mais gosta de cantar, que é Sempre com Amor, que tinha sido o último título da EITA até então, né? 2018. É a composição do Ronaldo na voz do Irlan Guimarães. Nossa! E o Sandro e o Denner, né? Que até hoje eles são a alma e o coração da EITA junina. Saíram da Chamego Caipira, que eles dançavam lá. O Denner era noivo da Chamego. E o Ronaldo e o Nazareno Teles, que estavam na Zé Monteirão. O Nazareno, em memória, né, que não está mais presente. Verdade. Eles saíram da Zé Monteirão e coincidiu, assim, deles quatro irem lá com o Irlan Guimarães na São Chicão. E no ano de 1997 eles dançaram, se apresentaram ainda como São Chicão. E no ano seguinte, 98, o Irlan iria parar com a quadrilha. Mas eles queriam continuar fazendo quadrilha, porque o Ronaldo e o Nazareno eram muito criativos, e o Deme e o Sandro eram garotos novos que queriam fazer um São João diferente. Todo gás, né? Todo gás, eles queriam fazer algo que eles não podiam fazer na Chamego. E aí eles reunidos no quintal de uma casa, sonhando assim com as coisas. O sobrinho do Ronaldo só passou correndo assim, que era um menino muito levado, uma criança travessa, passou correndo, tropeçou na raiz do pé da manga assim e caiu. Aí eu disse que o Ronaldo gritou de longe assim: eita, Juninho! O nome dele era Juninho, né? Chamava ele de Juninho. Eita, Juninho! Menino danado. E nisso eles estavam decidindo qual ia ser o nome da quadrilha, né? Aí, bem na hora. Se eu não me engano, se foi o Serginho Baré, que é o irmão do Sandro Dudê, né? Que hoje é vereador lá de Manaus. Eles pararam, olharam um pro outro assim e falaram assim: eita,
Eita Juninho, vai ser o nome da quadrilha. Aí, Eita Junino, não, então começamos João, né? A gente vai botar Eita Junino. Aí ficou e pegou, tanto que o símbolo da Eita é um menino. É essa criança travessa aqui. É um menino travesso. Todo mundo fala assim, o que é essa formiguinha dele? Não, formiguinha? É uma criança. É uma criança. A gente chama de Junino, né? Que é uma criança que representa a simplicidade, a esperança, aquela coisa da criança ingênua, sabe? Feliz. A pureza. A Eita Junino é isso. A criança raiz que Aí foi isso, aí no ano Que tropeça. arranca o tampão do dedo. que brinca. E aí, no ano de 1998, esse ano faz 27 anos de Eita Junino, foi fundada a quadrilha, 1º de abril. 1º de abril. Foi fundada a Eita Junino. E para fazer parte dessa quadrilha tão querida aí, como é que é fazer parte? Como é que é estar esse tempo todo aí construindo, A gente está desde 28 de janeiro. sonho. Desde 28 de janeiro Ensaiando pesado. Ensaiando. E como é que é esse fluxo? É tudo trabalhado antes, organizado, você tem todo mundo, planeja? Karina, ela sempre... Ela é muito organizada. O meu marido disse que se toda a quadrilha tivesse uma Karina, seria... todo mundo... Que legal, mas não, como eu sou militar, então pra mim não tem problema. É isso aqui, acabou, é essa regra aqui, pronto. Já puxa também. Então aproveita um pouco de tudo pra tua vida, né? É porque assim, existe uma regra. Custa você seguir? É regra. Tem gente que não consegue fazer isso. E é simples. Faz, é só o previsto. Fiquei sem argumentos agora. É só fazer. Sem argumentos. E aí ela deixa a gente muito à vontade, né? Eu fui concorrer agora na prefeitura e aí ela disse, olha, eu não quero que você se preocupe com figurino, você não vai se preocupar. Você vai estar linda, tá aqui, é mais ou menos isso aqui que eu vou fazer pra você e tá aqui. Pronto, só vai ensaiar. Então é assim com todos os destaques. E isso nunca aconteceu, porque eu sempre... cuidado, né? Nossa, e é repertório, é tudo. Inclusive na quadrilha, eu vou ter o momento lá que a rainha tem o momento da rainha. E assim, tá sendo tudo... Ela pensa em tudo. Ela pensa em rainha esse ano, é? Sou rainha. Sou rainha, representando a Garrache. A chuva. É sério? Lá na Garrache, eles têm toda rainha tem um papel. Teve a Cupido, que foi sobre o tema, teve a Cupido, a Dadá, que era uma cangaceira, que brigava com a Maria Bonita. Ano passado teve a Aparecida, que foi o spoiler da história. Foi da minha história, né? Que eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. A rainha foi Aparecida. E esse ano tem a chuva. E você é a chuva? Eu sou a chuva. Mas menina, eu vou lá te assistir. Eu vou lá dar um jeito de ti, fiquei curiosa. E agora... O público vai lá, assiste as quadrilhas, se organiza, chega cedo pra ficar lá. Antigamente tinha o tablado, agora já é uma nova estrutura. Tudo foi modernizando ao longo do tempo, né? E esse ano aumentaram o tablado, deixaram o tablado maior, que é porque as quadrilhas de hoje ela tem muita estrutura, é muita coisa. E fizeram uma cobertura no tablado, a gente não dança mais na chuva, não tem perigo de quadrilha ser prejudicada ou de não dançar. Nossa! É porque tinha a regra, né? Que era uma regra que se tivesse chovendo, você não tivesse subido no tablado, sua quadrilha não subir no tablado, você pode deixar para outro dia. Só que o gasto que uma quadrilha tem porque as pessoas no dia elas não vão trabalhar, pede dispensa do trabalho, porque tem que se arrumar. A gente começa a se arrumar de manhã, 6h30 já tem menina se maquiando e arrumando o cabelo. Caramba! Para dançar meia-noite, 1h da manhã. Porque é muita gente. A Garrache tá com 54 pares, se eu não me engano. E mais o casal de noivo. Então podemos dizer que em 1983 a primeira composição quadrilheira pode ter acontecido aqui em Roraima. Foi. Né? São Chicão. Você e Ronalson. Agora, profissionalmente, que aí você coloca estúdio, não. Não, né? Aí já foi em 2000. Oh, nossa, quanto tempo! Para quadrilha, eu lembro muito bem, o HD ainda está funcionando. Explosão Caipira. Luiz Pinho fez um convite para mim, até então, o Joel da Cultura, né? Um cara que fez muita história no celeiro cultural com a Explosão Caipira, fez o convite, poxa, bora chamar o Vilão para fazer nossa música? E fiz. Ivan Candeira,
um dos primeiros estúdios de gravação no estado de Roraima. Automaticamente, fui lá, coloquei a primeira voz. A partir dali, Evelyn, eu gostei do que estava fazendo. Aí já foram muito mais de 1000 composições. Até hoje. Entre produções e composições. Nossa! Então, vamos tirar agora mais umas dúvidas. Isso que te conquistou, então, nesse universo? Ou tu acha que foi pego de surpresa? Não, eu sou quadrilheiro. E não sabia, já se descobriu sendo, né? Eu sou quadrilheiro e mando um beijo pra você. Ui, que legal! Então, eu já nasci quadrilheiro. Eu comecei a dançar, eu montei outras quadrilhas a não ser a São Chicão. Tu dançou na São Chicão? Não, só cantava. Ah, já ia perguntar. Então o animador é o Nazareno, que já faleceu também. Aí tinha o Dena, tinha o Santo, tinha o Manuel da Rastão. Era um clássico das quadrilhas. Nossa. Fomos campeão com a São Chicão em 1987, estadual. Nossa! Levamos o primeiro título do tem muita história. Não, é bom a gente estar de olho desses detalhes, né, dessas primeiras. Fora a São Chicão, tinha outras quadrilhas das antigas? Tinha Zé Monteirão. Poxa! Chambeco Caipira. Olha só. Mas mais antiga do que essa, tinha Canecão. Nossa, essa... Carretão. Vitor e Vitória do Gonçalves Dias. Caramba, gente, vocês estão anotando aí? Homem dançava de mulher, mulher dançava de homem. Qual é que era o nome dessa? Victor e Vitória. Victor e Vitória. Deve ser legal esse tipo de quadrilha, né? Ela fez muito sucesso. Olha, fez que muito massa. sucesso. Daí pra frente foi quando eu quis fazer, rapaz, vou fazer música de quadrilha. Não vou mais dançar, porque eu dançava. Dançava na Canecão, dancei na Esquadrão, dancei na Garranchê, dancei em várias quadrilhas. Mas dançar nunca foi muito meu hobby. Tá bom. Eu acho que a gente quer de cantar, a gente tenta ali um pouquinho na dança só pra não fazer feio, né? Agora, você lembra da primeira música ou enredo que você criou com uma quadrilha? Primeiro enredo, né? Se não conseguiu o primeiro, qual de todos os 1000 e poucos? O que mais te chama? Olha, da São Chicão eu lembro muito bem, que foi os 5 anos da São Chicão. Na folia de São João, todos querem animação. Nessa festa tem magia, 5 anos de alegria, quadrilha São Chicão. Pois. Pra Zé Monteirão, foi para comemorar o aniversário do Boa Vista Junina, que também estava, na época, se eu não me engano, estava fazendo 5 anos de tradição. Eu não vou lembrar agora a melodia, mas foi para a quadrilha Explosão Caipira. Foi. A primeira música oficial foi para a Explosão Caipira. E agora, esse agosto de Lilás, como você se sente como uma profissional dessa área? Como você sente como o seu dever como mulher? De representar? Hoje, nós entendemos que sem a representação da mulher, as coisas não são do mesmo jeito. Por quê? Porque a sensibilidade da mulher, ela é bem diferente. O olhar da mulher é outro, que os homens não conseguem chegar por conta justamente dessa sensibilidade. Como é que eu me sinto? Angustiada. Ainda muito angustiada mesmo. Por quê? Porque a gente precisa fazer muito. A trajetória que nós tivemos aqui é um pouquinho. Se tem tantos anos de Lei Maria da Penha, por que continua a violência contra a mulher? Por que essa lei não é aplicada? E tem mais um detalhe. Tem um protocolo de gênero, aplicação do protocolo de gênero, para que o julgamento seja utilizado no protocolo de gênero do CNJ. Como assim? Criou-se um protocolo dentro do judiciário para que todas essas causas sejam julgadas de acordo com esse protocolo de gênero, pensando no viés da mulher. Nossa, até isso, Na melhor segurança da mulher, exatamente. E a gente vê que hoje não é aplicado. E o engraçado é que pra gente que tá de fora dessa linha, pensa, mas não já era pra ser assim? Pois é. Então, assim, eu me sinto reflexiva também. Porque a gente se pergunta, a gente vê no Instagram, a gente vê nas redes sociais, por que essa violência não diminuiu? Se existe uma lei para punir os agressores. Como a gente se depara no Instagram com aquele cidadão do Rio Grande do Norte, com 61 socos, destruindo uma mulher e depois disse que eles estavam simplesmente num surto.
Mas o homem pode surtar, a mulher não pode. Exatamente, porque em nenhum momento ele teve sequer nenhum medo de cometer aquele crime. Isso. Se existe uma lei Maria da Penha. Então, assim, precisa muito mais que uma lei. Precisa ter mais rigor nessa punição. Nossa. Não sei, a gente tem que saber o que realmente precisa. Precisa que as pessoas se curem. Eu acho que é um bom princípio. Né? Precisa que as pessoas se curem, precisa que a gente fale mais, porque se a gente não fala, não incomoda. Né? Muitas vezes, mas eu venho com essa pauta chata de novo, não aguento mais essa pauta chata. Eu não digo que seja uma pauta chata, eu digo que seja uma pauta necessária. Eu já estava com 19 anos, né? Então foi quando eu fui para o seminário, eu entrei com 13 para 14. Foi 20 de janeiro de 1984. Eu tinha 13 anos e ia fazer 14 em agosto. Né? Então, eu já fui para filosofia, comecei a ter contato com a filosofia. Eu sou mestrando em filosofia também, eu sou especialista em filosofia. E aí, então, sou professor de filosofia do Estado também, concursado. E aí, então, foi quando a gente começou essa caminhada lá em Manaus, um pouco assim, era mais diferente, porém tinha muitas regras também. E aí eu aprendi que ser livre é você obedecer às regras. Até hoje, a minha consciência de liberdade é você obedecer a regra, não é você fazer aquilo que você quer. Obedeça a regra. E acabou essa história. Que aí você vai ser livre. Aí você é livre. Obedeça a regra, entendeu? Porque sempre vai ter alguém acima de ti. Se você obedecer a regra, você está fazendo errado, não sou eu que eu vou pagar, é eu que está mandando. Sim. Né? Então, mais ou menos assim, é meio louco, né? Teve um momento assim, nessa sua trajetória, que foi tipo uma virada de chave para o senhor? Dentro no catolicismo mesmo, falando da sua trajetória, que você falou, é isso aqui mesmo. Olha, eu estudei tanto filosofia, eu também sou especialista em Karl Marx, né? Comunismo, mas assim, tem coisas assim que não largava, por exemplo, que eu tinha aprendido em casa e que não, com toda a filosofia que você poderia imaginar, não largou, formou tua personalidade. Mãe dizia assim, quando sair de casa, a gente dorme em rede, tu enrola a rede, coloca lá, desarma a rede. Pode ser que teu espírito, deixando a rede armada, pode ser que teu espírito fique dormindo e aconteça alguma coisa contigo. Aí uma vez no seminário eu tinha que dar um jeito de colocar a rede, porque eu não tinha, essa era a cama. Né? Aí eu disse que esqueci a rede armada. Já estava lá. Aí eu falei pro meu reitor, disse, olha, a rede ficou armada. Ele é italiano, grande amigo meu, já morreu. Aí ele disse, para que veio isso? Eu digo que meu espírito pode ter ficado lá. Aí eu pedi permissão para ir, sair da faculdade, ir lá, para poder, porque senão não ia ficar legal. Né? Então, por toda a filosofia que você tem, já tinha aprendido e tudo mais, mas não sai aquilo que você forma a tua consciência, né? Agora vamos falar dessa parte de diferencial. Você falou do diferencial, né, do Pepe Mujica, e hoje você consegue observar o crescimento desse diferencial no que ele tem feito, o bloco do Mujica tem feito na nossa sociedade? Eu acho que o fato da gente existir e da gente estar junto esse tempo todo já é um diferencial, porque é um grupo de pessoas que compartilham de determinadas ideias. E é muito importante para a gente estar junto, porque a gente vive num estado que é de extrema-direita, né? Apoiador da extrema-direita, é um estado onde a gente é minoria pra caramba. Então é muito importante ter esse lado da sociedade que diz, olha, a gente é de Roraima, mas a gente é ambientalista, a gente é contra o garimpo, a gente é a favor das reservas indígenas, a gente gosta da nossa música, a gente prega que não tem preconceito de gênero, de raça, de credo. Então isso pra gente é muito importante, né? Só o fato de estar junto representando isso, para mim já é o suficiente, já basta. Tu acha que é isso que faz as pessoas se apaixonarem pelo bloco e ficarem naquela ansiedade? Eu acho que é uma energia muito boa de cantar e de estar junto.
Então, quando você vê que a maioria da sociedade tem vergonha da sua origem, de dizer que é indígena, ou dizer que é caboclo, ou dizer que é... Sabe? E a gente, pelo contrário, tem orgulho. Bate no peito, né? Quando a gente se encontra, dá uma liga forte, entendeu? Que legal. Eu acho que é essa energia que faz o Mujica, né? É o tempero. Isso, né? Eu acho que são pessoas que se identificam, que quando estão juntas, gera aquela energia toda, entendeu? Uma energia de acolhimento, uma energia de respeito. São 11 anos e que a gente faz essas atividades e nunca teve uma briga no salão, nunca teve nem esse tipo de coisa. Às vezes perde celular, é devolvido. Sim. Então são coisas que a gente se orgulha muito. Poxa, isso é muito legal. Olha, eu acho que vocês aí devem estar curtindo horrores, né? Não? Tu é doido. Ó, eu tenho uma outra pergunta, sim, que ela é um pouquinho delicada. Nesse processo todo, são 11 anos, né? Obrigado. De Mujica. Nesses 11 anos, teve alguma dificuldade, algum empecilho, mas que mesmo assim vocês não desistiram e continuaram lá para segurar o bonde? Eu acho que sempre tem, porque assim, o Mujica é formado de acordo, cada ano a gente junta as pessoas de acordo com a disponibilidade. Então é um que casa, é um que separa, é um que tem filho, é um que vai estudar ou trabalhar em outro lugar, e a gente tem que juntar uma nova equipe, substituir por pessoas que estão lá, e enfim, aí a gente tem que dar um jeito. Às vezes a gente não era aprovado na prefeitura e eles não entendiam direito o nosso propósito, o nosso estilo de desfile, que não tem abadá, que demora um pouco mais do que 1 hora, e era difícil. Hoje não, hoje a gente tem um presidente da FETEC que é um cara que é super antenado, que entende de cultura e que apoia, mas houveram momentos, mas sempre que dificultou por um lado, a gente buscou solucionar buscou solução e buscava sobreviver, e pelo contrário, sobrevivia e pegava mais melhor ainda, né? Foi na Paixão de Cristo. Caramba! Um monte de gente. E era o meu primeiro show pra muita gente assim. Eu só fazia barzinho. E aí fui na cara e na coragem, não tinha mesa de som, não tinha técnico de som, não tinha microfone, não tinha... Não, microfone eu tinha, pelo menos um microfone. Retorno? Nada. Foi guerra, viu? Foi guerra mesmo. Literalmente. Aí foi minha primeira... Aí eu fiquei nervosa um pouquinho, mas depois ficou de boa. As primeiras músicas. Aí depois ficou tranquilo. Ai, que legal. Depois desses shows, aí conheci o Pablo. Aí a partir desses shows eu comecei a abrir show de artistas nacionais. Foi quando o Pablo veio pra Boa Vista. Aí eu abri o show dele. Foi lá no Parque Noir, não foi uma coisa assim? Não, foi no... Não, esse eu já vi. Você já era conhecida dele, já Yacht Club. Era brother. Isso, foi no Yacht, verdade. No Yacht. Caramba! Inclusive foi meu tio que trouxe, o Daniel. Ele tem casa de show, então ele traz artistas lá pra Caracaraí. Então e aí os contatos. Claro. E aí o Geraldinho, que é daqui também, outro contratante, se juntou com ele e trouxe o Pablo. Ele falou, se for trazer o Pablo, eu quero a Marília como pré-show. Só que aí, tipo, imagina... Tipo assim, pré-show, pós-show, tanto faz. Eu só quero que ela cante. Aí, beleza, botou como pré. Aí, do pré, uma semana... Eu lembro a data do show até hoje, porque foi no mesmo aniversário. Dia 18 de março foi o show. Marcante pra sua vida. Uma semana antes, a gente começou a postar vídeo cantando música dele e ele me seguiu. Todo mundo infartou. Tu só... O quê? Pablo, minha filha, fã de carteirinha, Pablo me seguindo. Ai, gente. Quase infartei. E aí, quando deu no dia do show, eu cantei tudo. E ele foi, me chamou, eu fui no camarim. Bora assinar um contrato, bora fazer parceria, tipo assim, né? Olhinho brilhando. Quem sabe assim? Não, mas me deixaram ir no camarim. Aí eu peguei e falei assim, gravei um vídeo cantando com ele. Pra mim, ele já tava ótimo. Já tinha vencido na vida? Já tava ótimo. Aí gravei um vídeo cantando com ele, conversei com ele. Ele, eu te sigo, eu falei, eu sei. Eu sei que você me segue. Tu acha que eu não ia saber? Poxa, que massa. E aí ele pegou, não, eu te sigo, vi você cantando a minha música e não sei o quê. Aí ele falou assim, eu vou te chamar pra cantar. Olhei pra cara dele assim. Será? Olha a cara da mulher. Vai nada. Mas só de estar assistindo o show do palco, de ter gravado um vídeo cantando com ele, pra mim já tava ótimo. Já estava maravilhoso. E aí eu peguei
Daí eu no meio, quase no final do show. Não, é que eu quero chamar uma pessoa pra cantar, não sei o que. Eu vou me chamar pra cantar. Falei, rapaz, tu é o bichão mesmo, né? Não? Chamou mesmo, e eu não tava acreditando, não. Aí eu cantei com ele, quando passou acho que uma semana, aí eles entraram em contato com a gente. Não, eu queria saber se vocês têm escritório, se tem empresário e tudo, porque como a gente fazia barzinho, era minha mãe e meu tio, só. Então não tinha mais ninguém que investia, que botava dinheiro, que fazia tudo. Era só minha mãe e meu tio. Aí a gente, não tem. E aí ele, não, vamos fechar. Vocês querem fechar um contrato? Aí a gente pegou, foi pra Salvador. Antes de assinar o contrato, foi pra Salvador. Aí ele me apresentou pra galera. Comecei a andar com ele, fazendo shows com ele, participações nos shows dele, Maceió, Bahia. Então eu dei uma leve rodada com ele. E aí ele me chamou pra participar do DVD. E você recebe muito palpite, pitaco da tua família? Ou você não deixa eles interferirem nos seus roteiros? O Vinícius dá muitos pitaquinhos, muitas ideiazinhas. Ele fica puto porque eu não uso as ideias dele. Mas eu falo, tá vendo? A minha funcionou. Ou seja, você não deixa interferir tanto, mas tu escuta, né? Mas eu escuto. Até porque lá em casa eu botei todo mundo pra trabalhar, né? Todo mundo faz vídeo, todo mundo participa, todo mundo vai junto. E aí eles dão, poderia ser melhor assim, fazer desse jeito assim. Mandam as ideias também e ajudam. Receptiva essa moça, né, gente? É legal. Se fosse minha família, tava todo mundo brigando. Eu não te dou mais pitaco nunca mais nessa vida. Tu sabe como é que é, né? Ai. Falando de pitaco, então agora vamos falar de um negócio legal. Que? Estamos, se eu não me engano, indo para a 5ª edição do Fuá da Debs. E Fuá da Debs já tem 5 anos, gente. Eu descobri esse Fuá esse ano, tá? Com todo respeito, desculpas também, tá? Eu não ele tem 5 edições, mas ele vai pro 3º ano ainda. É porque eu fiz 2 no ano só. No primeiro ano foi só 1, no segundo ano foram 3, que foi ano passado, e agora a gente tá indo pra 5ª edição, que é a de carnaval. Começou com o meu aniversário. Eu queria fazer, tipo, uma vibe da Farofa da GK. Já ia perguntar, como é que começou essa ideia? A ideia foi ser nesse estilo da Farofa da GK. Só que eu queria que fosse coisas temáticas. Então, todo ano vai ser um tema diferente pra galera ir fantasiado, sair do comum, das festas normais. Não, eu quero criatividade. Eu quero período ali de agosto, né? Período de leão ali. Meu aniversário é dia 31 de julho, mas sempre o aniversário, a festa cai em agosto. Que é sempre o primeiro sábado, né? Após o aniversário. Aí eu falei, não, quero que seja uma coisa que o pessoal faça fantasia, se empenhe e tal. E aí foi quando surgiu o Fuá da Debs. A primeira edição foi anos 2000. Então era o pessoal ir fantasiado com tudo que aconteceu nos 2000. Gente, a gente teve a apresentação do pessoal dançando High School Musical, teve Vanderlei Andrade cantando um brega de antigamente. Nossa, Vanderlei é top. Aí teve forró de música antiga, a gente teve umas áreas que era a área... Era como se fosse o meu quarto que a gente fez. Aí a parede era uma parede de pôster, aqueles pôster da Capricho. Nossa! A gente levou um computadorzinho branco pra ficar lá na área, como se fosse meu quarto também. Uma cama de solteiro de madeira, tudo bem da época mesmo. Caramba. E aí essa foi a primeira edição. Aí deu muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Todo mundo fantasiado, legal. Todo mundo fantasiado, todo mundo entrou na vibe. Aí no ano seguinte... Foram 2. Aí falaram assim, só que essa eu fiz fechada, né? Só pra convidados. Eram 500 convidados. Aí os seguidores começaram a cobrar. Faz aberto também, a gente também quer participar e tal. Eu levava seguidores comigo, eu levava uns 20, 30 seguidores pra festa, mas eu não conseguia levar todo mundo, né? Aí era o meu aniversário, era uma coisa mais fechada. Aí começaram a cobrar, não, a gente quer que faça aberto também. Aí eu falei, vamos fazer um carnaval. Vou fazer uma ressaca de carnaval, porque no carnaval já tem muita festa, então tem que fazer pós-carnaval. Por que não? E aí, ano passado, teve a primeira edição do Fuá da Debs, a ressaca, que foi, a gente fez circuito de rua com paredão e terminou lá no Aloha, onde foi a festa, que teve até de madrugada. Deu bom também. Aí veio as mães. Não vai ter nada pras crianças? Falei, vai ter. Fuazinho da Manu. Ai, que legal! Quando é que foi? Foi no dia após da ressaca. A ressaca foi no sábado. Eu de ressaca no domingo fui fazer o das crianças. Caraca, mano. Aí teve o Fuazinho da Manu. Essa foi a outra edição. As mães de ressaca é lasqueira, viu? Eu tava só o resto da minha irmã lá assim, ó. E os meninos correndo, pulando, gritando, pra um lado pro outro. Mas deu certo. Deu certo, Deu bom gente. também. Aí eram as crianças fantasiadas. A gente fez um open food pras crianças, que era um monte de carrinho, tipo de festinha. Tinha cachorro quente, teve concurso de fantasia. Eles amaram. Foi uma tarde de brincadeiras lá, tudo fantasiado, com música de carnaval. Amaram.
os palestrantes e os profissionais para fazer parte desse corpo? Passou por uma curadoria, né? Teve esse momento dessa oficina, desse workshop da construção, trouxeram todos os temas e profissionais e depois disso começou a fazer a curadoria. Quais são os temas que vão ficar, que estão linkados realmente ao propósito do evento. Legal. E até também porque a Amazontec, ela é um evento pré-COP30. Ela foi escolhida pelo sistema Sebrae ali que fosse o evento do Sebrae pré-COP30, tá? Então, aí a importância também da gente trabalhar tudo que envolve, né, os temas que também para ser levado para a COP30. E é assim que a gente finaliza esse episódio com muito carinho para você, desejando mais uma vez um ano novo maravilhoso e pode esperar que a gente vai ter muitas realidades legais pra gente conversar ao longo desse ano e vamos sim ter uma saga nova de episódios maravilhosos especialmente para você. Te espero no próximo episódio, viu? Tchau, tchau!